E se eu te dissesse que dentro de você existe uma energia tão poderosa que, quando preservada, altera a forma como você é percebido pelas pessoas, desperta memórias esquecidas e até conecta pensamentos à distância? Parece misticismo, mas é algo que muitos homens ao redor do mundo estão redescobrindo: a retenção de sêmen. Enquanto a sociedade moderna banaliza o desperdício dessa energia vital, antigas tradições entendiam que o verdadeiro poder masculino reside justamente em preservá-la. Não se trata apenas de controle, mas de acessar níveis elevados de consciência, intuição aguçada e uma presença magnética que transcende o comum. Imagine entrar em um ambiente e sentir todos os olhares voltados para você, não por aparência, mas por uma energia intensa que emana sem esforço. Imagine antigos relacionamentos surgindo do nada, pessoas sonhando com você sem explicação, e até mesmo a habilidade de perceber os pensamentos e intenções de quem está ao seu redor. Isso é real e está disponível para aqueles que escolhem reter essa força vital. Desde os tempos antigos, sábios e alquimistas falavam sobre a existência de uma energia vital capaz de transformar não apenas o corpo, mas também a percepção das pessoas ao seu redor. Esta energia, quando preservada, se expande como um campo magnético que altera a atmosfera em que você caminha. Essa é a primeira surpresa que a retenção de sêmen proporciona: a expansão da aura e o magnetismo pessoal. A princípio, você pode não perceber a mudança. Caminha pelas ruas, faz suas atividades diárias, mas algo está diferente. Pessoas que antes mal notavam sua presença agora desviam olhares, reparam em detalhes sutis, como se fossem atraídas por uma força invisível. Na fila do mercado, uma senhora sorri para você sem motivo aparente. No trabalho, colegas se aproximam para perguntar sua opinião, mesmo que antes nunca tivessem demonstrado interesse. Em eventos sociais, estranhos iniciam conversas como se já o conhecessem há tempos. Essa expansão da aura gera um campo de atração magnética, e não é coincidência. Quando você pratica a retenção de sêmen, a energia que antes era dissipada é agora acumulada e concentrada. Este processo amplifica o campo eletromagnético do seu corpo, criando um impacto que é sentido por aqueles que entram no seu espaço energético. As pessoas se aproximam não apenas pelo que veem, mas pelo que sentem. Místicos chamam isso de energia vital, enquanto a ciência moderna reconhece o conceito de bioeletricidade, correntes energéticas que o corpo humano emite. Em outras palavras, sua presença se torna palpável, como se uma vibração sutil preenchesse o ambiente. Mas essa expansão não é apenas um benefício, é também um teste. Quanto mais magnético você se torna, mais atração exerce sobre o ambiente. Pessoas com boas intenções são naturalmente atraídas, mas também aquelas que desejam se alimentar dessa nova energia. É nesse momento que a consciência do herói desperta. A habilidade de perceber intenções, de sentir vibrações sutis e distinguir quem está ali para agregar e quem busca apenas absorver. Esse magnetismo cria uma responsabilidade: proteger sua energia. Muitos que praticam retenção relatam a aproximação de pessoas manipuladoras, de relacionamentos tóxicos que tentam se reaproximar. A explicação é simples: essas pessoas sentem sua energia em expansão e, inconscientemente, desejam absorvê-la. É nesse estágio que o herói precisa se tornar um guardião de sua própria força. O poder magnético não deve ser disperso com facilidade. É um recurso valioso que precisa ser protegido de ambientes negativos e de relações que sugam essa vitalidade. A retenção de sêmen não é apenas uma prática física, mas também um treinamento espiritual e emocional para fortalecer a própria essência. Manter essa energia intacta significa se conectar a algo maior.
A sensação de magnetismo pessoal se intensifica e o caminho para a evolução espiritual se amplia. A escolha, então, se torna clara: continuar expandindo essa aura, atraindo pessoas e oportunidades alinhadas à sua nova frequência, ou permitir que energias externas drenem aquilo que você construiu com tanto esforço. Quando um homem decide preservar sua energia vital através da retenção de sêmen, não é apenas o presente que é afetado. O passado, de alguma forma misteriosa, começa a se entrelaçar com o presente, criando conexões que pareciam ter se perdido no tempo. Essa é a segunda surpresa inesperada: o ressurgimento de pessoas e relacionamentos antigos. No início, tudo parece uma mera coincidência. Um contato que estava esquecido envia uma mensagem, um antigo amigo reaparece com um convite para conversar, e memórias que pareciam enterradas emergem com uma nitidez inexplicável. Mas, conforme esses eventos se acumulam, você percebe que algo mais profundo está acontecendo. A expansão do seu campo áurico, desencadeada pela retenção de sêmen, não apenas afeta o presente, ela reverbera no passado. Laços energéticos que foram criados em algum momento de sua vida são reativados, como se uma corrente invisível os conectasse de volta a você. Muitos homens relatam sonhos intensos e vívidos com pessoas que há muito tempo não veem. São imagens claras, carregadas de emoções e detalhes quase palpáveis. Em alguns casos, essas pessoas entram em contato logo após o sonho, como se um elo invisível tivesse sido restabelecido. A ciência ainda não explica completamente esses fenômenos, mas tradições antigas afirmam que a energia sexual é a fonte criadora mais poderosa que existe. Ao reter essa força, você aumenta sua capacidade de se conectar com memórias e sentimentos que estavam adormecidos. É como se a sua energia vibracional chamasse essas pessoas de volta, reativando antigas conexões energéticas. Mas essa reaproximação não acontece por acaso. O universo traz essas pessoas de volta para que ciclos antigos sejam revisados e, se necessário, encerrados. É um convite para refletir sobre as lições não aprendidas, sobre as emoções que ficaram mal resolvidas e sobre os laços que, de alguma forma, ainda estão abertos. Nesse ponto da jornada, o verdadeiro herói precisa discernir: essas pessoas retornaram para agregar ou para testar sua evolução? Alguns laços são portas para novas oportunidades, enquanto outros são armadilhas para drenar a energia que foi cultivada. A expansão do seu magnetismo atrai tudo o que está em sua frequência, incluindo memórias e relações que estavam inativas. Aqui, o praticante de retenção precisa agir como um guardião do seu novo estado vibracional. Decidir quem permanece em sua vida e quem precisa ser deixado para trás se torna um teste de autoconhecimento e clareza espiritual. Muitas vezes é necessário encerrar ciclos, dizer não para antigos padrões e proteger a nova energia que foi adquirida. A decisão é clara: permitir que antigos fantasmas drenem sua vitalidade ou usar essa nova expansão para curar o que ficou pendente e seguir em frente. A retenção de sêmen se torna então um ritual de purificação. As memórias retornam para serem aceitas, transformadas e finalmente libertadas. Imagine caminhar por um ambiente e sentir a tensão de uma discussão sem que ninguém precise dizer uma palavra. Ou então, perceber a alegria de alguém apenas ao cruzar olhares, sem um sorriso sequer. Na prática da retenção de sêmen, esse tipo de sensibilidade se intensifica, revelando um poder oculto e muitas vezes ignorado: a telepatia e a sensibilidade intuitiva. À medida que a energia vital é preservada, o campo áurico se expande, como vimos nos capítulos anteriores. Esse aumento de energia não apenas atrai pessoas do passado, mas também intensifica a capacidade de perceber o que não é dito.
Aqueles que praticam retenção por longos períodos relatam sentir mudanças sutis no ambiente, captar pensamentos de quem está próximo e até antecipar sentimentos antes mesmo que sejam expressos. É como se os sentidos se ampliassem para além do físico, captando vibrações e energias que antes passavam despercebidas. Um olhar distante, um gesto inseguro, um sorriso discreto, todos esses sinais se tornam claros como se fossem transmitidos diretamente para a sua mente. Mas não é apenas uma questão de percepção aumentada, é um verdadeiro despertar intuitivo. Quando você retém sua energia vital, sua frequência vibracional se alinha com níveis mais elevados de consciência. Essa expansão permite que o campo eletromagnético do seu corpo capte microexpressões, variações de tom de voz e até oscilações energéticas em quem está ao redor. Relatos de quem pratica a retenção descrevem momentos em que conseguem prever ações antes que aconteçam, sentir a intenção de um estranho em um ambiente lotado, ou até mesmo captar emoções à distância de pessoas queridas. O vínculo energético se torna mais forte, como se os pensamentos reverberassem pelo espaço entre vocês. Nesse estágio, a intuição se torna uma aliada poderosa. Não é mais necessário perguntar o que alguém está sentindo. A energia revela. Não é preciso buscar respostas externamente. Elas surgem como lampejos em sua mente. Aqueles que alcançam esse nível de sensibilidade compreendem que a comunicação vai além das palavras, transcende o físico e se manifesta em vibrações sutis. Mas, junto com esse poder, surge um desafio: diferenciar o que é realmente percebido do que é projetado pela mente. A sensibilidade elevada pode confundir o discernimento, e o herói precisa desenvolver um senso crítico para identificar se o que está captando é uma verdade intuitiva ou uma interpretação distorcida. Aqui, a prática da retenção se torna mais do que uma escolha física. Ela se transforma em um exercício de domínio mental. Aprender a distinguir energias positivas das negativas, intuições reais de ilusões mentais, se torna uma prática diária. A expansão da telepatia intuitiva é um presente, mas também um teste para fortalecer o controle emocional e o autoconhecimento. Neste ponto, a decisão é clara: utilizar essa sensibilidade como um radar para identificar perigos e oportunidades ou se perder em um mar de vibrações que não são suas. Aqueles que dominam esse poder caminham pelo mundo com um sentido extra, como se a própria realidade lhes sussurrasse segredos invisíveis aos olhos comuns. A prática da retenção de sêmen não transforma apenas a mente e o espírito, mas também o corpo físico. Conforme a energia vital é preservada, uma série de mudanças começam a ocorrer no seu organismo, criando uma sensação de alerta e agilidade que antes não existia. Essa é a quarta surpresa inesperada: reflexos aprimorados e uma proteção energética natural. Em situações cotidianas, você começa a perceber que reage mais rápido aos estímulos. Um objeto que cai de uma mesa é segurado no ar antes mesmo que a mente processe o movimento. Ao caminhar por ambientes movimentados, os passos se tornam mais precisos, desviando de obstáculos de forma quase instintiva. Essa capacidade não é um simples acaso. Estudos sobre preservação de energia vital mostram que o corpo, quando não sobrecarregado por excessos, otimiza seus processos internos, aprimorando a coordenação motora e os reflexos. É como se um senso de alerta constante estivesse ativado, permitindo que decisões sejam tomadas em frações de segundo. Mas os efeitos vão além do físico. Ao preservar sua energia, seu campo áurico se fortalece, criando um verdadeiro escudo contra energias negativas e intenções maliciosas. Você começa a sentir quando algo está errado, como se um sexto sentido o alertasse de perigos invisíveis.
Pessoas que carregam sentimentos negativos parecem menos propensas a se aproximar, e situações de conflito se tornam raras. É como se sua presença emanasse um campo de proteção que repele vibrações destrutivas. Alguns chamam isso de instinto aguçado, outros de intuição espiritual. A verdade é que, ao preservar sua energia vital, você se torna menos vulnerável a influências externas. A jornada se intensifica quando você percebe que não são apenas energias externas que são bloqueadas, mas também intenções ocultas. Relatos de praticantes de retenção falam sobre sentir vibrações hostis de longe, perceber falsidade em palavras doces e até identificar intenções ocultas em gestos sutis. Um exemplo clássico é o encontro com pessoas manipuladoras. Antes, as intenções passavam despercebidas, mascaradas por sorrisos e discursos bem articulados. Mas agora, essa sensibilidade se aguça. A voz interna, aquela que sussurra quando algo está errado, se torna clara e evidente. Nesse estágio, a prática deixa de ser apenas um exercício físico para se tornar um ritual de proteção. Manter essa energia intacta significa caminhar pela vida com um escudo invisível. Mas, como todo grande poder, isso também atrai desafios. Pessoas negativas, que sentem a diferença em seu campo energético, tentam se aproximar, sugar sua energia e manipular suas emoções. Aqui, o verdadeiro herói precisa escolher. Ele se torna um guardião da própria vitalidade, protegendo-se de ambientes tóxicos e relações desgastantes. O discernimento se torna uma arma poderosa, permitindo identificar rapidamente quem está alinhado com sua nova frequência e quem representa uma ameaça energética. A decisão é clara: continuar cultivando essa proteção, fortalecendo os reflexos e ampliando o campo energético, ou permitir que energias externas minem aquilo que foi construído com disciplina. Aqueles que optam pela primeira escolha caminham pelo mundo com segurança, atraindo apenas o que está em harmonia com sua evolução. Durante séculos, mestres espirituais e filósofos afirmaram que a verdadeira transformação não ocorre apenas no corpo, mas na essência espiritual. A prática da retenção de sêmen é mais do que um exercício físico. É um caminho para a transmutação da energia vital em algo muito maior: clareza mental, expansão espiritual e despertar da consciência. Esta é a quinta e última surpresa inesperada, aquela que revela o poder de transformar desejos em propósito e instinto em iluminação. Conforme a energia é preservada, o corpo começa a redirecioná-la para funções superiores. Essa força que antes era dissipada agora se move pelos canais internos, fortalecendo órgãos, revitalizando células e purificando o sistema nervoso. O que antes era apenas desejo, agora se converte em foco, clareza e disciplina. Mas os efeitos vão além do físico. Relatos de praticantes afirmam que, ao longo do tempo, uma sensação de paz interior começa a surgir, como se os pensamentos se organizassem de forma clara e objetiva. Decisões se tornam mais fáceis de tomar, o medo diminui e a ansiedade perde força. É como se um véu tivesse sido retirado, revelando uma visão mais profunda da realidade. Nessa etapa, o praticante percebe que a energia acumulada pode ser transmutada em criação e propósito. Projetos que antes pareciam distantes agora se tornam acessíveis. A disciplina criada pela retenção se expande para outras áreas da vida: trabalho, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. A tradição yogi chama esse processo de ojas, uma substância sutil que é acumulada quando a energia sexual é preservada e transmutada. Esse conceito milenar afirma que o ojas fortalece a mente, aumenta a resistência física e amplia a capacidade espiritual.
É como se a própria essência vital fosse purificada e elevada para estados mais altos de consciência. Aqui, a jornada atinge seu ponto máximo. Aquele que preserva sua energia sexual começa a perceber uma conexão mais profunda com o universo. Sonhos se tornam mais vívidos, intuições mais claras e a compreensão sobre o propósito da vida se revela de maneira nítida. Essa transformação não é apenas mental, mas espiritual. O praticante se sente alinhado com algo maior, como se caminhasse em sintonia com um propósito definido. A energia que antes era desperdiçada agora se converte em poder criativo, clareza de propósito e força espiritual. Mas com esse poder vem a responsabilidade. A transmutação energética exige disciplina constante. As tentações para dissipar essa força surgem a todo momento, testando o verdadeiro comprometimento do praticante. Manter-se firme significa transcender os desejos imediatos e caminhar em direção a um despertar mais profundo. Os antigos yogis falavam sobre a prática de brahmacharya, que não era apenas a abstinência física, mas um caminho de controle e direcionamento consciente da energia sexual. Aqueles que dominam esse processo conseguem canalizar essa força para o desenvolvimento espiritual, alcançando estados de meditação mais profundos e uma paz interior inabalável. A decisão se torna clara: continuar alimentando ciclos de desejo e impulsividade ou transmutar essa força em vitalidade e clareza espiritual. Aqueles que escolhem a transmutação entendem que o verdadeiro poder não está em ceder aos impulsos, mas em transformá-los em propósito e elevação. A jornada que percorremos revelou 5 surpresas inesperadas, portas que se abriram para um novo entendimento sobre a energia vital e seu impacto profundo em nossa realidade. O que antes era visto apenas como um instinto biológico, agora se revela como um poder de transformação espiritual, mental e física. A retenção de sêmen não é apenas uma prática de controle, é um portal para o despertar de capacidades ocultas. O magnetismo que você emana atrai olhares, situações e pessoas para o seu caminho, criando oportunidades onde antes só havia silêncio. Conexões do passado ressurgem como se o próprio universo estivesse abrindo portas que foram deixadas entreabertas, oferecendo a chance de resolver o que ficou pendente. A capacidade de sentir vibrações e intenções, de perceber o que está além das palavras, emerge como um sentido ampliado. A intuição se aguça, os pensamentos se alinham e a realidade ao seu redor se revela de forma mais clara e precisa. Não é magia, é ciência energética. Seu campo áurico se expande, sua presença se intensifica e o poder de criar se manifesta com uma força antes inimaginável. Mas, como em toda grande jornada, há obstáculos. A energia acumulada desperta desejos profundos, testa seus limites e atrai aqueles que desejam se alimentar da sua força. Cabe ao verdadeiro herói se tornar o guardião desse poder, protegendo sua vitalidade daqueles que tentam drená-la, seja através de relações tóxicas ou ambientes negativos. Manter essa energia é se tornar um guerreiro em um campo invisível, onde as batalhas são travadas entre o desejo imediato e o propósito elevado. Cada escolha de preservar é um passo em direção ao autodomínio. Cada tentação superada é um degrau em direção à evolução espiritual. Agora que você conhece essas 5 surpresas, magnetismo, ressurgimento do passado, telepatia intuitiva, reflexos aprimorados e transmutação espiritual, a escolha está em suas mãos. Você pode seguir pelo caminho que muitos escolhem, o da dissipação, do vazio, da perda de energia vital, ou pode escolher o caminho menos percorrido, o da preservação, do autodomínio e da evolução. Essa jornada não é fácil, mas para aqueles que persistem, o destino é claro. O poder de criar, de atrair,
de proteger e de transmutar está dentro de você, esperando para ser despertado. A decisão é sua: continuar desperdiçando esse poder ou utilizá-lo para transformar sua vida? A resposta está em suas mãos. Se você está pronto para caminhar por esse caminho de autodomínio e evolução, junte-se a nós, porque aqui, em O Buscador, acreditamos que o poder não está fora, mas dentro de você. Obrigado por assistir.